ouvir o Paulo Alves e também temos que ouvir os outros intervenientes aqui no debate. Paulo Alves, o JPP não fez parte desta comissão, já falámos disso aqui várias vezes, assistiu de fora e assistindo de fora, o que é que lhe parece este relatório, Paulo Alves? Antes de mais, boa noite às pessoas que nos veem lá em casa, boa noite aos colegas de painel, boa noite, Gil. O JPP não esteve presente nesta comissão, não fez parte da comissão e faz então uma avaliação externa, deixa passar a expressão. E já esteve presente noutras comissões que se realizaram aqui na Assembleia Legislativa Regional. Sr. Deputado, deixe-me falar agora. Deixe-me falar agora. Eu te faço a minha apreciação para o Sr. Deputado. A estratégia é essa. A questão é que... e eu agora vou então, já que o Sr. Deputado Bruno estava a falar, e vou citar o que disse o Sr. Presidente do PSD relativamente à Comissão de Inquérito à TAP, em que disse que não concordava com o relator e a presidência ser do PS, que só faltava o PS apresentar o relatório final, as conclusões. E então eu vou transcrever por analogia para aquilo que aconteceu aqui. Diga lá, quem é que disse isso, deputado? Então, Quem é que disse? Dr. Montenegro. Então, então, Dr. Montenegro disse que só faltava e que, no fundo, o PS estava a condicionar o relatório final. Diga isso hoje assim. E o relatório final. Não, eu agora vou, por analogia, transcrever aquilo que aconteceu aqui, o que aconteceu nesta comissão de inquérito. Foi por esta razão, isto, no fundo, o que eu disse aqui foi... Perdão, mais uma razão, ou mais um argumento, mais um motivo para que nós não tenhamos feito parte desta comissão. Porque, tal como já dissemos, enquanto que o PSD, a maioria absoluta, for presidente da comissão, for relator, de certeza absoluta que o relatório final não vai argumentar contra e não vai ser de factos reais. Eu digo isto porque, reparem uma coisa, disse aqui que não constituem dados factuais, o que foi dito, não é? Ora, como é que uma pessoa que afirmou que a situação portuária que se arrasta há 30 anos consubstancia um claro favorecimento objetivo a um grupo? E depois, nós, em termos práticos, qualquer ser humano vê que uma entidade, uma empresa, que está há 30 anos a operar sem pagar um cêntimo, isto não constitui favorecimento? Depois é feito um relatório, em que diz que a renda... Deixe-me falar. A renda deve ser num valor justo acima dos 3 milhões de euros. Qual é a renda que o Governo Regional vai cobrar? 470 mil euros. Isto não é favorecimento, isto é o que é. Depois temos, agora recentemente, um secretário regional da Economia que diz que o Governo Regional vai investir no terrapleno. Durante 30 anos teve uma empresa a operar. Destruição natural, degradação do próprio terrapleno, né? É necessário investir. Quem é que vai investir? O Governo Regional. Quanto? 8 milhões de euros. Em 2016, um estudo da EGIS dizia que a situação em que estava em 2016, o terrapleno do Cancel era uma obra, um investimento na ordem dos 13,9 milhões de euros. Agora, 7 anos depois, vem o Governo Regional, diz que afinal 8 milhões de euros dá para fazer as obras. Uma quebra muito grande, não sabemos como é que isso aconteceu, estas mudanças como foram acontecendo. Ou seja, isto são dados do próprio Governo, estudos do próprio Governo, que o próprio Governo encomendou, que no fundo fazem levantar questões acerca da veracidade das conclusões de favorecimento ou não, neste caso, de um determinado grupo económico. Portanto, a questão é esta. Há ou não há favorecimento? A prática ou a praxis e a lógica das pessoas, que qualquer pessoa minimamente pensante e que lê um bocadinho, percebe-se que determinadas situações aqui na Madeira, as coisas acontecem de uma forma pouco transparente. E ao ser pouco transparente, levanta a dúvida. Vamos fazer. E o Sr. Deputado sabe muito bem que o JPP, 29 de março de 2023, já no Congresso, foi anunciado pelo Secretário-Geral que nós iríamos avançar com a queixa na Procuradoria. Mas ainda não avançaram? Já avançamos, já está a decorrer, portanto o processo está a seguir os seus trâmites normais. O que significa que nós não já não era necessário o PS avançar, não é? Se já lá há uma queixa. Isso acaba ao PS essa decisão. Mas a questão é que é assim. Se nós pensarmos bem, aqui na Madeira, desde que haja o surgimento, a implementação de um serviço e que é adjudicado a uma certa empresa, um determinado grupo
económico. Muitas vezes, ou grande parte das vezes, há sempre acontecimentos que marcam de uma forma negativa e que mancham os concursos. Veja o que aconteceu quando foi, por exemplo, a questão dos carros, da fiscalização como é que é o nome? O Centro de Inspeções. A polémica à volta do Centro de Inspeções. Mas isso estava na comissão de inquérito? Não. Só estou a dizer exemplos de situações pouco transparentes e que levantam questões, dúvidas. Mas o que é que a questão do ferry. Então, os problemas que surgiram à volta do ferry. A questão da operação portuária no Caniçal. Os problemas que existem à volta destas adjudicações, dessas concessões. Ou seja, tudo isto leva a que, no fundo, vá ao encontro das palavras que dizia o Sr. Dr. Sérgio Marques. Há determinados grupos económicos que são favorecidos no âmbito de concursos. Não fui eu que disse. Foi ele que disse. Mas Paulo Alves, nós estamos a falar de concursos e todos eles foram supostamente vistoriados, digamos assim, e tiveram a chancela do Tribunal de Contas. Certo. Eventualmente a questão aqui pode ser de natureza judicial, pergunto-lhe eu, ou apenas uma questão de natureza política, enfim, de opção política de quem está a governar. Gil, eu não estou aqui a dizer que haja... Que haja crime. O que eu digo é que pouca transparência nas adjudicações e isso pode consubstanciar, levantar a dúvida se há ou não há favorecimento. Mesmo tudo depois, isto tendo visto de um Tribunal de Contas. Mesmo, porque depois nós temos uma pessoa, nós estamos a falar do Dr. Sérgio Marques, que foi secretário, que esteve dentro do governo, para fazer tais afirmações, não é de ânimo leve. Eu não acredito que o Dr. Sérgio Marques dê uma entrevista assim porque lhe apeteceu e vai dizer aquelas coisas só porque lhe apetece. Eu vou só dar um exemplo. Em 2016, discutia-se, ele era o Dr. Sérgio Marques, secretário do Governo Regional, e discutia sobre a intervenção no Porto de Recreio de Santa Cruz. A necessidade de intervenção. E eu coloquei a questão que já havia um orçamento, já estava tudo cabimentado, preparado no orçamento regional para o investimento e para fazer as obras. O que o Dr. Sérgio Marques disse na altura foi: não há dinheiro. Neste momento, o dinheiro que nós temos é para manutenção de algumas infraestruturas, tal como, por exemplo, não se conseguia investir, não se conseguia começar nas obras em São Jorge, na continuação da Via Expresso. Isto foi a resposta do Dr. Sérgio Marques. Tempos depois, meses depois, o Dr. Sérgio Marques deixa o governo. Entra o Dr. Pedro Calado. O dinheiro chegou como chuva. Começaram a surgir dinheiro para tudo e mais alguma coisa. Ou seja, como é que surgiu? Está no segredo dos deuses, não é? Não. Eu não estou aqui a dizer, não sei como é que surgiu. Agora que surgiu. Vamos também ouvir a opinião. Há estas situações, estas pontuais, no fundo, que deixam transparecer alguma coisa, alguma dúvida, não é da dúvida, Sr. Deputado. Então, o que estou apenas a dizer, no seguimento das palavras que disse o Dr. Sérgio Marques, e eu não acredito que ele tenha dito aquilo que disse de ânimo leve. Alguma coisa, algum facto ele tinha para dizer. Voltaremos a fazer uma ronda novamente. Relativamente a estas recomendações, aliás, o JPP até defende que, de facto, este regimento... que seja alterado. Exatamente, é isso. Pode ser um bom momento, eventualmente, para se-lo. Exatamente, eu vou pegar nas suas palavras e lhe dizer que, já que a Comissão recomenda a alteração do regimento jurídico das comissões de inquérito, que se aproveite e que se faça uma alteração em que o presidente da comissão seja do grupo parlamentar proponente, ou do proponente dessa mesma comissão, e que haja um coletivo de relatores que não seja só da maioria, que é o que acontece. Mas porque o relatório terá sempre que ser votado por uma maioria. Claro, é sempre votado por maioria, portanto, é votado, mas a elaboração é sempre... Mas vai ter que ser aprovado, não é? Vai ter que ser aprovado, exatamente. Ou seja, a maioria vai aprovar o que realmente entender que deve aprovar. A maioria... formar, hoje somos nós... Repare, exatamente, indiferentemente daquilo que é do PSD, diga a maioria, que é o que acontece na Assembleia da República, e sabe muito bem como é que funciona as comissões de inquérito na Assembleia da República. Portanto, aqui o que nós defendemos é, para a transparência dos atos e das deliberações, a presidência deve pertencer ao proponente, independentemente seja quem for.
PSD, o JPP. Mas acha que este presidente desta comissão, que foi Adolfo Frazão do PSD, não foi um presidente isento ao longo deste processo? Eu não vou pessoalizar, Mas é que o Paulo Alves está a levantar uma questão. Eu estou a levantar a questão transparência, não é? Eu estou a levantar a questão pela experiência que nós temos, pelas várias comissões de inquérito que têm acontecido naquele Parlamento. Ou seja, neste momento... Atenção, vamos ter atenção para ouvirmos o Paulo Alves. Desde 2015, se nós fizermos um levantamento, desde 2015 até agora, quantas comissões de inquérito a que se realizaram? E agora eu digo, quantas conclusões que foram desfavoráveis ao PSD, neste caso agora ao PSD e ao CDS? Zero. Ou seja, todas elas, à partida, nós já sabemos as conclusões praticamente. Mas acha que seria diferente se fosse outra a maioria nesta altura na região? Se seria diferente, como assim, Gil? No sentido de que a maioria iria aprovar aquilo que realmente, enfim, lhe interessava ou não? Se fosse outra maioria que não fosse o PSD? Sim. Assim, só depois disso acontecer é que nós teríamos a experiência. Sr. Deputado, o que é que tem em Santa Cruz? Mas é verdade, não deixa os variadores falar. Mas se calhar devias fazer investigação. Sr. Deputado, não deixa os variadores falar. Não deixa, é a reunião municipal, já lá estive. Não deixa. Assim, para falar sobre isso tem que ser a nível autárquico. Isso é uma questão, depois, o seu variador, o Dr. Brício, é que pode falar sobre isso. Nós estamos aqui a falar de uma Vamos a falar de uma comissão de inquérito na Assembleia Legislativa Regional e a experiência que nós temos. Estamos a falar de maiorias do PSD e do CDS, uma coligação que determina os resultados dos relatórios. E mais, então vamos lá, Sr. Deputado, eu vou dizer mais. Isto foi caricato, por exemplo, sendo hoje apresentado na Comissão um relatório e ontem já saiu na comunicação social. Isto é inadmissível. Isto é inadmissível. Ou seja, o que significa que isto é uma falta de consideração pelos elementos que pertencem à Comissão de Inquérito. Porque deviam ser eles próprios a receber e a discutir e só a posterior é que devia ser divulgado. Não receberam, mas não foi apresentado. Só hoje é que houve a reunião. Portanto, comecemos por aí. Isto é uma falta de consideração. Depois o PSD, e neste caso o PSD e o CDS, sempre foram assim, elaboram eu diria o que disse o presidente do seu partido a nível nacional. Será que as conclusões já não estão feitas? Já não estavam feitas? Sr. Deputado, o que tem acontecido, nós temos essa prática desde 2015 para cá, Sr. Deputado. Desde 2015 para cá. E pode perguntar, até vou-lhe dizer, pode perguntar ali à Sra. Deputada do CDS, para perguntar ao colega Dr. Mário Pereira o que aconteceu na Comissão de Inquérito, quando ele próprio propôs um relatório numa comissão de inquérito na área ligada que ele bem conhecia, a área da saúde, para ver quais eram as conclusões do CDS na altura, até 2019, para ver como as coisas mudam. Por isso é que eu estou-lhe a dizer, Sr. Deputado, lamento, há uma questão que é, o que o PSD não tem é sensibilidade e honestidade de perceber que se mudassem o regime jurídico, se deixassem que as coisas acontecessem de uma forma mais equitativa, mais justa e mais transparente, de certeza absoluta que as conclusões e as deliberações finais não serão estas que estão aqui neste relatório. Tenho a certeza absoluta. E isso o Sr. Deputado também deve perceber e deve deixar de dizer com essa suspeição sobre os outros. O Sr. Deputado vive numa lógica não é uma lógica de 8 anos. É uma lógica de 8 anos de participação noutras comissões de inquérito. E a praxis é a mesma. E não muda enquanto não se mudar o regime jurídico. Garanto que não muda. As conclusões... Diga uma coisa, Sr. Deputado, seja consciente. Acha que alguma vez o PSD ia dizer que havia dados factuais e que havia necessidade de investigar e queria o PSD apresentar até ao Ministério Público para que se investigasse? Nunca. O que fez o PSD foi a ir para público até a chincalhar, deixa passar a expressão, que nós não somos sérios, que nós não trabalhamos e que nós não procuramos representar os interesses dos madeirenses. Não são. Pois os senhores são sempre os arautos da responsabilidade e da seriedade. Mas o que é verdade é que o povo madeirense tem sempre essa tendência que é... Vamos tentar falar um de cada vez. Deixe-me falar. Quando Vossa Excelência falou, eu
calei-me. Estive calado. O senhor deputado passa a vida a insultar as pessoas. Não estou a insultar. Sim, Estou a dizer que não somos politicamente sérios, que não íamos fazer investigação e que íamos continuar. Não fazer investigação, eu não lhe admito. Pois, eventualmente, agora já não vou dar esse tempo que entrando já usou, mas convém que falemos um de cada vez, senão fica difícil lá em casa, as pessoas têm dificuldade em perceber o que nós estamos a... E até não ficarão com uma muito boa imagem do que aqui vamos discutir. Sim, claro. Paulo Alves, para concluir. É só para concluir, eu que eu falo é pela experiência de 8 anos com a participação em várias comissões de inquérito. E os resultados e as conclusões são sempre as mesmas. Nunca houve nenhuma conclusão desfavorável ao PSD. Não houve. E até 2019 o CDS apresentou relatórios relativamente àquilo que era apresentado, para contrapor aquilo que era apresentado pelo PSD. E era chumbado. Ou seja, não concordava. E o PSD sempre fez isso, define e as conclusões e as deliberações finais. Por isso é que eu digo, já que se está a tratar ou a pensar na alteração do regime jurídico, que se faça uma alteração para que o coletivo, seja um coletivo a elaborar de relatores, elaborar o relatório e que seja o Presidente, seja Vamos ouvir também proponente. Ana Cristina.